Graça e paz da parte de Deus. Mais um vídeo aí para as nossas redes sociais. Eu sou o pastor Ederson Silva e hoje eu vou estar trazendo mais uma mensagem do coração de Deus para a tua vida. Mensagem essa que com certeza irá edificar o teu coração. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém o prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, foram por eles feitas em pedaços, os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus de longe, correu e adorou. Meus amados, na nossa reflexão de hoje, eu quero falar a respeito desse homem que nós conhecemos na Bíblia como o Gadareno. Jesus ele vai para uma pequena ilha, atravessa ali o mar da Galileia e vai para a região dos Gadarenos, né, uma pequena província. E quando Jesus chega lá com os seus discípulos, o texto bíblico diz que ao descer do barco, saiu logo-lhe ao encontro um homem que era possuído por espíritos imundos, ou um espírito imundo. O que me chama a atenção nessa passagem é que Jesus tem um endereço certo. Jesus tem um propósito em Gadara. O propósito de Jesus em atravessar mais uma vez aquele mar e chegar naquela pequena província era trazer libertação para aquele homem. Um homem que sofria por causa de espíritos imundos, um homem que sofria possessões demoníacas. A Bíblia diz que esse homem, ele tinha a sua morada em sepulcros. É interessante porque ao longo dessa história a gente vai perceber que realmente aquele homem tinha uma morada. Aquele homem tinha uma família, mas a sua morada original, a sua família, havia de certa forma o abandonado. Aquele homem que tinha a sua morada, a sua família, agora já estava distante da sua família há algum tempo. A Bíblia não vai relatar qual foi o tempo em que esse homem passou longe de sua família, mas a Bíblia também nos mostra que ele abandonou a sua morada original para agora fazer dos sepulcros morada. Um homem que trocou a sua casa, trocou a sua família para viver agora em sepulcros. Um homem que fez do cemitério a sua morada, da sepultura a sua morada. Todos nós sabemos que o cemitério, os sepulcros, a sepultura, nada mais é do que um lugar onde é colocado os restos mortais de alguém que deixou a vida e agora está entre os mortos. Aquele homem estava deitando-se em sepulcros. Aquele homem estava vivendo em um cemitério, em lugares aonde os mortos ali, ou os corpos dos mortos, os restos mortais dos seres humanos habitavam. É interessante porque muitas pessoas não conseguem, de repente, ter a visão que Jesus tem acerca do Gadareno.
Porque quando Jesus chega diante daquele cemitério e se depara com esse homem, Jesus está diante de um homem vivo, mas que está vivendo entre os mortos. Um homem que está vivo, porém está dormindo, está vivendo no meio de sepulcros, no meio de pessoas mortas. Talvez essa seja a situação de muitas pessoas nos dias de hoje. Quando nós se deparamos com alguém que está preso, aprisionado, alguém que está vivendo entre os mortos, isso significa alguém que está vivo, mas está vivendo como se estivesse morto, porque está preso ao vício, está preso ao pecado, perdeu a razão de viver, a expectativa, já não vive mais uma vida de expectativa, de sonhos, de esperança, mas antes trocou a vida pela morte. Alguém que está vivo, porém está vivendo como morto. Alguém que deixou os sonhos, os projetos, a família, deixou as expectativas, a esperança e trocou tudo isso pelos sepulcros. Eu não sei qual é o sepulcro que te prende nessa tarde, nesse dia, nessa noite, não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas uma coisa é certa, muitas pessoas talvez esteja vivendo como o gadareno, está viva, mas está vivendo em lugares onde a morte habita, aonde a podridão habita. Pessoas vivas que estão vivendo como mortos. E a Bíblia diz que lá naquele lugar ele era aprisionado, lá naquele cemitério, naqueles sepulcros, ele era preso com algemas, com grilhões, mas ele escapava das algemas, ele escapava dos grilhões, ele despedaçava com as algemas, ele despedaçava com os grilhões e ninguém o podia prender. Talvez alguém poderia olhar e dizer, esse homem possuído por uma legião de demônios, por espíritos imundos, ele tem que viver preso, aprisionado. Mas a verdade é que Jesus olha para aquele homem e vê alguém que, ainda que muitos tentavam o prender, ele despedaçava com as algemas, ele despedaçava com os grilhões, porque aquele homem não desejava no fundo da sua alma, no profundo do seu coração, ele desejava ser livre. Ele não desejava ser preso, eram os demônios que o impulsionava, eram os demônios que o levava à agressividade, o levava, quem sabe, a fazer coisas terríveis, porque a Bíblia diz que ele andava nu, ele andava de dia e de noite clamando, gritando pelos montes. Então, quando alguém tentava o prender, o algemar, ele despedaçava com as algemas, com os grilhões, e Jesus olha para alguém que está lutando contra as prisões, alguém que está lutando contra as algemas, alguém que está lutando contra os agrilhões. Talvez seja também a situação de alguém que vai assistir esse vídeo. Você que está lutando contra o vício da bebida, contra o vício da pornografia, contra o vício, quem sabe, das drogas, contra o vício da prostituição, contra, quem sabe, alguma coisa que te prende, que te tira o sono, que não te deixa dormir, alguma coisa que te prende, te tira a paz. Era a situação desse homem. Ele estava vivendo uma vida acorrentada, onde as pessoas achavam que o melhor para ele era a prisão. Alguém olhava e dizia, o melhor que se tem a fazer é algemá-lo, é prendê-lo, é colocar sobre ele grilhões, mas ele despedaçava, porque no fundo da sua alma, ainda que ele fosse um homem possuído por uma legião de demônios, no fundo do seu coração, da sua alma, havia um desejo de liberdade, um desejo de estar livre. E quem sabe seja a situação de alguém que está nos assistindo hoje. Você deseja estar livre, livre daquilo que te prende, livre daquilo que te aprisiona, porque tudo aquilo que nos prende nos faz escravo.
Tudo aquilo que nos aprisiona nos faz se submeter. E isso significa que quando você não tem domínio sobre algo, é esse algo que nos domina. Isso significa que se tornamos escravos quando não temos a liberdade de realizar aquilo que desejamos. E a Bíblia diz que quando Jesus se aproxima daquele homem, ele sai correndo-lhe ao encontro. Ele lança sobre os seus pés. E a Bíblia diz, o adorou. Talvez alguém que lê o texto acha que sejam os demônios que estavam possuindo aquele homem que adorou Jesus. De maneira nenhuma. Por algum momento ele consegue essa liberdade, por alguns segundos ele consegue adorar Jesus. Em seguida ele é tomado novamente pelas legiões, pelos espíritos imundos. Mas em um instante da sua vida, ele arranca forças para, quem sabe, deixar as algemas, os grilhões, para deixar de gritar pelos montes, de clamar de dia e de noite. E ele se encontra com Jesus naquela pequena ilha, e ele corre, lança-se aos seus pés e o adorou. Enquanto muitos olhavam para aquele homem e o via como alguém possuído por demônios, alguém que andava nu, um homem louco que dormia nos sepulcros, alguém que precisava ser preso, de repente aquele homem está diante de Jesus, lançando-se aos seus pés e o adorando. Porque Deus criou todos os homens, a humanidade, para o adorar. Nós nascemos para adorar a Deus. Independente da situação que nós nos encontramos, diante de Jesus, nós podemos adorar. Não importa a situação que você esteja, Jesus está dizendo, o adore. Porque quando você adora Jesus, independente da situação que você se encontre, as algemas caem por terra. Quando você adora Jesus, as cadeias, os grilhões caem por terra. E aí a Bíblia diz que os demônios ficaram agitados, tomaram a boca daquele homem e disseram, Jesus de Nazaré, porque viestes nos atormentar antes da hora? Porque o texto diz que Jesus dizia para aquela legião, saia deste homem. Se tinha algo que atormentavam aquelas legiões de demônios, aqueles demônios que o possuía, era a ordem direta de Jesus dizendo, sai deste homem. Se tem algo que deixa os demônios atormentados, é quando Jesus liberta alguém das amarras de Satanás, das algemas do diabo, das algemas do pecado. Quando alguém é livre para o adorar, isso é, para adorar a Jesus, isso é uma tormenta para Satanás, porque Jesus dizia, sai deste homem. E Jesus pergunta qual é o teu nome, e aqueles espíritos imundos vão dizer, somos muitos, somos uma legião. E rogaram a Jesus para que Jesus não o mandasse para fora daquela província. E pediram permissão a Jesus para que Jesus os enviasse para uma manada de porcos, cerca de pelo menos quase 2.000 porcos. E Jesus assim o permitiu. Aquele homem foi livre. A Bíblia diz que quando os moradores de Gadara se aproximaram e chegaram e observaram aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo, conversando com Jesus, eles ficaram assombrados. E a Bíblia diz que eles ficaram tão assustados, tão assombrados, que eles pediram a Jesus e tentaram de todas as formas que Jesus saísse daquele território. Os moradores de Gadara expulsaram Jesus da sua província porque observaram que os porcos que foram possuídos por aqueles espíritos imundos se precipitaram no abismo, no fundo do mar, e eles davam mais valor aos porcos do que a liberdade daquele homem. Os donos dos porcos não aceitaram a libertação daquele homem. A mensagem de reflexão de hoje para a sua vida é: os donos dos porcos
não querem te perder para Jesus. Pastor Ederson, quem são os donos dos porcos? Os donos dos porcos são os donos daqueles bares que você deixava mais da metade do teu salário na bebida alcoólica. Quem são os donos dos porcos? O traficante, o dono da boca, que o seu filho, o seu esposo ou alguém da tua família deixa todo o seu salário, todo o seu esforço e às vezes nem trabalha, começa a roubar para levar o fruto do seu pecado para alimentar o seu vício. Os donos dos porcos, os donos das casas de prostituição, os donos das facções, aqueles que dominam o pecado, fazendo com que muitos se tornem prisioneiros do pecado através do mundo do crime, da mentira, do engano. Os donos dos porcos não ficarão felizes. Os donos dos porcos expulsaram Jesus de Gadara, porque para eles os porcos eram mais valiosos do que a liberdade e a libertação daquele homem. Mas eu vim aqui com essa palavra, quando eles chegaram e encontraram aquele homem, primeira coisa, assentado, um homem que vivia clamando de dia e de noite, um homem que não parava para nada, agora estava ouvindo Jesus. Em segundo lugar, aquele homem estava vestido, um homem que andava nu, despido, estava vestido. Jesus o vestiu. Estava sentado, vestido, e a Bíblia diz em perfeito juízo. Porque é isso que Jesus quer fazer na vida do ser humano. É isso que Jesus quer realizar na vida do ser humano. Trazer um perfeito juízo. Pessoas sem juízo, que vivem distante da palavra de Deus. Pessoas que não têm juízo são aqueles que se entregam ao pecado. E aqueles que estão entregues à sorte. Aqueles que estão vivos, mas vivendo como mortos. Mas agora aquele homem, ele está em perfeito juízo. E Jesus disse para ele, porque quando Jesus é expulso de Gadara, Jesus está entrando no barco e ele quer ir com Jesus, ele quer seguir Jesus, ele quer caminhar com Jesus, mas Jesus disse, não. Você não vai entrar no barco. Você vai voltar para a sua morada, para a sua família. E você vai dizer para os seus, como o Senhor teve misericórdia de ti. E como o Senhor operou em você tamanho milagre. Você vai anunciar para as pessoas da sua família, da sua casa, onde você passar, como o Senhor teve graça, misericórdia de ti. Da onde Ele te tirou, da onde Ele te arrancou. E por onde você passar, você vai dizer o tamanho do milagre que Ele operou. E essa passagem termina dizendo que Ele foi por toda aquela região. E se tornou um grande missionário, porque ele anunciou em toda a Decápolis, em mais de 10 cidades, o que o Senhor fez por ele, como o Senhor teve misericórdia dele. E é isso que Deus quer fazer com que você passe por onde você passou humilhado, você volte anunciando como o Senhor teve misericórdia de ti. E o tamanho do milagre que Ele fez em ti e através de ti. Essa é a palavra para a sua vida. Graça e paz da parte de Deus.